Tome a palavra de Deus. Vou gravar essa música, viu? Se vocês me derem a autorização, é muito linda, muito bem colocada. Tá bom. Nós estamos no encontro mariano. Falar de Maria, falar de Nossa Senhora, é uma responsabilidade muito grande, porque a humildade de Maria é tanta que não aparece muito escrito biblicamente a respeito dela, apesar de ter ainda mais de 100 versículos na Bíblia que fala ou entende-se que está falando de Maria. Mas não é tão explícito quanto dos acontecimentos dos apóstolos. E entende-se que o pouco que a Bíblia escreve sobre Maria reflete o muito que ela fez e faz. A cultura da época não podia a mulher aparecer na história. E você encontra em Coríntios uma passagem que a mulher era proibida a dizer nas reuniões. Era a cultura da época. E Maria, por ser uma mulher, uma esposa, uma jovem, que soube se colocar muito bem no seu lugar, então ela também se esquivava ou de se manifestar ou de entrar nos lugares que não era permitido. Mas nem por isso ela deixou de ser e de fazer com que o plano de Deus se realizasse nesta terra. As minhas experiências com Nossa Senhora é muito grande. Se eu fosse dizer as graças que eu já recebi, os milagres que eu já recebi, por sua intercessão, lembrando que toda a autoridade foi dada no céu e na terra, foi a Jesus, seu Filho. Porém, irmãos, irmãs, ela que foi a protagonista, ela que foi a intermediária, foi ela que criou esta ponte entre o céu e a terra, uma vez que a classe feminina, no caso Eva, tinha descaracterizado o plano de Deus na terra. Então houve uma classe feminina que quebra, rompe um projeto de Deus. Mas eu dizia no início, na introdução que eu fazia, que através da aliança, e a Bíblia nos conta no livro dos Gálatas, que quando chegou a plenitude dos tempos, ou seja, quando conclui o tempo, o Senhor, então, escolhe esta jovem para fazer essa nova aliança. Só de meditar sobre o céu inteiro, olhar para o mundo inteiro, quantíssimas meninas não devia ter no tempo de Maria. Poderíamos ter a ideia. Mas o céu olha para Maria. E ela então se tornou e é um sinal. E é bom entender que sinais são meios de comunicações. Às vezes você liga o teu celular e você diz: estou sem sinal, estou sem a rede, está cortando. Então, sinal é um veículo potencial para a comunicação.
E o céu precisava comunicar com a terra. Mas de que forma? Através de onde existisse um sinal que não cortasse, que tivesse um sinal que pudesse haver comunicação. E esse sinal tinha que ser bem limpo. Ele não podia ser um sinal comum, não podia ser uma rede falha. E Deus viu que havia alguém que ele podia utilizar como sinal. Esse alguém é Maria. Vamos começar falando dela a respeito do sinal. Mas Maria também era uma jovem, tinha uma família, seu pai era Joaquim e sua mãe era Ana. O casal era muito simples, numa cidadezinha tão humilde, nas aldeias de Nazaré. Por isso é chamado Maria de Nazaré, porque ela morava em Nazaré. E os seus pais eram tecelões, faziam tenda, roupa, algumas coisas para sobreviver. Então esta família também tinha envolvimento em uma sociedade. Sofria as dificuldades econômica, política, normal. E era um período de muita tensão, um período que as coisas não estavam indo muito bem politicamente. Roma governava o mundo e o mover do mundo tinha de estar conectado com Roma. E porque estava se cumprindo um tempo, por isso que a Bíblia diz, chegando à plenitude dos tempos. O Senhor envia um anjo para chamar uma mulher para ser a mãe de seu filho Jesus. Então, plenitude dos tempos. Quando um tempo vai se cumprindo, começa a vir tensões, preocupações. Eu gosto de explicar com detalhes, para vocês entrar bem dentro do sistema. Imaginemos que você alugou uma casa, eu já disse isso, vou repetir. Mas está vencendo. E aí então se começa a dizer, se você renda uma terra por X ano, quando vai vencendo o contrato, vem aquela tensão. Será que ele vai renovar? Será que vai subir o preço? E etc. No mundo político também estava se cumprindo um tempo do governo Acaz. O governador Acaz estava meio numa briga política com os outros governadores, com Pecá e com Racim, que estava de olho em Jerusalém, porque Jerusalém é o centro religioso até hoje, mas era o centro das atenções do mundo. Então qualquer governo, qualquer político tinha o olho regalado para ser rei em Israel, para ser rei em Jerusalém, Israel, enfim. E eles estavam meio em crise. E quando as leis governamentais e política entram em crise, todo o povo sofre. E precisava então de ter um meio de resolver a situação do sofrimento. E não se encontrava mais um meio porque as confusões, as competições eram muito fortes. Os interesses políticos eram muito fortes. Mas sempre existiu na lei uma crença
em um Deus verdadeiro. Mas sempre existiu quem acreditou no Deus verdadeiro e quem tinha um Deus verdadeiro por ter. Vai ouvindo bem isso. Então todo mundo sabia que Deus existia. Todo mundo sabia que Deus era poderoso. Todo mundo, ou quase todo mundo, que frequentava os meios religiosos, sabiam das histórias religiosas. Das histórias de Noé, das histórias da Torre de Babel, com Nimrod, das histórias de Abraão, com a conquista da cidade de Ur, enfim, as histórias. Eu só tenho 1 ano de escola, mas quem estuda por aí, eles têm o conhecimento histórico do Brasil, dos planetas. Quem estuda, eu não tenho nada disso, porque eu não estudei. Mas eu estudo a palavra. E Deus me ensina por intermédio da palavra. Então, o que aconteceu? As famílias estavam passando por dificuldades, como hoje. Olha a dificuldade que a humanidade tem. Olha o grito da humanidade hoje. Vê se você encontra uma família que não tenha problema. Porque está chegando a plenitude dos tempos. E em cada fim de tempo, traz mesmo algumas situações indesejáveis. Tudo que vai chegando no fim fica desgastante, fica com menos produtividade, vem com mais problemas em tudo. Você tira um carro novo, beleza, mas vai chegando o fim desse carro, vê o problema que ele dá. E enfim, em tudo, nós. Se a gente voltar ao nosso passado, lá aos nossos 18, 20 anos, ai que saudade que dá. Mas hoje com 71, que eu vou fazer agora, já vejo uma diferença enorme. Então, vai desgastando. Aquele João que pulava, que subia, que montava, que laçava, esse agora para montar em um trator tem que grudar. Então, tudo que vai chegando no fim, vai ficando difícil. E estava chegando a plenitude do tempo, então os meios políticos estavam muito gananciosos, porque as pessoas se apegam naquilo que vê, naquilo que toca, e descarta muitas vezes aquilo que não vê, aquilo que não toca. Mas aquilo que a gente não vê, aquilo que a gente não toca, é o que mantém o que vemos e o que tocamos. Isto que não vemos tem um nome: fé, crer. Só que para a fé e para a credibilidade, eu tenho que fazer. Para fazer, eu tenho que sacrificar. Porque o que é bom tem custo, o que não presta é de graça. E nós, por descuido, lutamos muito para ter, para ser. Isso é muito bom, mas isso não resolve. Não resolve porque eu posso ter de tudo, mas pode me faltar o tudo. Se te faltar o tudo, você fica com conversa, com palavra, mas não fica com o fundamento. Eu creio em Jesus, é palavra. Mas qual é o exemplo que você está dando dessa credibilidade? Você crê em Deus, você crê em Jesus, mas por vida você fica reclamando da vida, reclamando do que você tem, você não está crendo em Jesus. Você está lamentando, dizendo que está difícil, que está duro, não sei o que eu vou fazer. Mas eu preciso crer.
Mas como é que eu vou crer se eu estou com problema? É crendo que você elimina o problema. Agora, crer não é cruzar meus braços e esperar que caia do céu, meu amigo. Se você olhar pela cruz de Jesus, não sei onde eu me coloquei ela aqui, acho que saiu aí. Se olhar pela cruz de Jesus, você vai ver que ele acreditou no Pai. Mas ele carregou a cruz, ele morreu por ela. A cruz está atrás de Maria. Então, a gente tem que lutar. Como estava em crise, Deus sempre vem ao encontro do homem. Todo dia, Deus vai na tua casa. Eu não sei se você tem visto. Eu não sei se você tem comunicado com Ele. Se eu levanto cedo, Pai do Filho e do Espírito Santo, amém, Ave Maria cheia de graça, Pai nosso está no céu, Senhor. Você falou, mas com quem? Você conversou sozinho. Deus escutou, mas que referência Ele tem? Digamos que eu fizesse isso para vocês. O que eu falar, vocês respondam bem alto, combinado? Oi, gente, bom dia. O que vocês vieram fazer aqui? O que vocês estão precisando? Responda. É o que a gente faz. O que acabou de falar. Senhor, eu quero um dia cheio, abençoa meu dia, abençoa meu trabalho, abençoa meu dinheiro, que eu ganhe bastante dinheiro hoje, abençoe minha vaca, abençoe minha planta, abençoe meu gato, meu cachorro, minha mulher, meu filho, abençoa tudo, tá bom. Isso já está tudo abençoado. Já está tudo abençoado. Veio a noite, caiu o sereno, tem oxigênio, veio o vento, veio a chuva, teu cachorro está indo, tua vaca está no leite, tua planta está crescendo. Tudo isso já está abençoado. Mas afinal, o que você quer? A oração acabou. Diga misericórdia. E daí? Foi o que Acás fez. E como ele não se enxergava a respeito do que Deus tinha feito, mesmo assim, Deus enviou um profeta a falar com ele. O mesmo Deus está fazendo com vocês hoje, diga glória a Deus. Só que eu não sou profeta, eu sou um quebra-galho. Profeta é Isaías, é Jeremias, é essa turma lá de trás. Eu sou um quebra-galho aqui para dar uma mãozinha para vocês, amém? Porque ser profeta não é coisa pequena. E não é para qualquer um. Capítulo 6, ou melhor, capítulo 7. Isaías capítulo 7. E quando achar, digam amém. Que bom, trouxeram a Bíblia, meu sobrinho. Você faz o favor de comprar uma Bíblia para essa tua esposazinha aí. Ela tem que ter a dela e que dê a tua. Mas a Bíblia lá você não lê aqui, cabecinha. Cadê tua já? Compartilha nada. Eu já posei na tua casa e não vi vocês dois comendo no mesmo prato. E nem bebendo no mesmo copo. Mas tá bom, o tio não vai brigar mais. Vir em encontro sem Bíblia é ir mexer em favo sem mel. E quem chupou mel não morde gazula. Fala isso pro irmão. É chupar mel ou comer mel? Ajuda aí. Japonês, que dê tua Bíblia, japonês. Ou se eu vou perdoar porque é a primeira vez. Mas se um dia, o japonês, você voltar no meu encontro sem Bíblia, você vai pagar 300 de multa. Você e a tua digníssima. É digníssima? Já é ou vai ser ainda? Vai ser, eu estou vendo o zoinho aí, não adianta. Diga glória a Deus. Não foi o dia que fofocou não, viu? É que quando olha nos olhos, a Bíblia diz, japonês, deixa encher o saco seco, daí você já vai embora mesmo. A Bíblia diz que os olhos é a luz do corpo.
Se olhando nos olhos, você sabe se o cara está bem ou não está bem. Amém? Porque quando a pessoa está bem, o olho ele é bem sereno, ele transmite paz. Quando a pessoa não está bem, o olho envidra, fica lagrimado. Quando a pessoa está abatido, triste, o olho se esconde. Então os olhos é a luz do corpo. Quando o olho está bom, o corpo está bom. Amém? Vamos ver se nós ajeitamos esse olho hoje, em nome de Jesus. Amém? Amém? Apocalipse capítulo 3 diz que Deus vai colocar um colírio nos nossos olhos. E não é colírio pingando aguinha, não. É o colírio da palavra. Amém? Hoje vai dar certo. O dia hoje vai ser muito pequeno, por tudo que temos que falar. Olha o que Deus falou para Acás. E hoje Deus está falando para você. Dá um tapinha assim no irmão, diga, é para você, vizinho. Amém? No tempo de Acás, Isaías capítulo 7. No tempo de Acás, filho de Joatã, filho de Osias, rei de Judá. Racim, rei de Arão, foi com Pecá, filho de Romélia, rei de Israel, contra Jerusalém, para lhe dar combate. É a briga política. Esse Pecá e esse Racim queria tomar o governo de Acás. E Jerusalém temia, porque é a mesma coisa hoje. Olha o barulho que deu da esquerda e da direita aí nesse passado. Olha quanto falatório. Não vamos entrar por aí, só para um exemplo. Como que a história se repete? E por que essa competição terrível? Porque Osias era filho da tribo de Judá. Judá vem da estirpe de Jacó. Jacó, homem de Deus, as tribos de Jacó, tornou-se o povo israelita. E como israelitas, eles tinham aliança com Deus, eles eram circuncidados. Então, tirar um governo da mão de quem, por pouco, ainda teme a Deus, seria muito dolorido, porque os outros não temia Deus, temia deuses. Vamos dizer, na linguagem hoje, o que já foi no passado. Vamos dizer hoje que seria comunismo, da esquerda, satanismo. E colocar uma Jerusalém temente a Deus, onde houve tantos sinais já desde o início, no passado, e colocar um governo na mão de uma pessoa que tinha propriamente a ideia de destruir o templo, de destruir a religiosidade. Então isso era um perigo. E Acás começou a ficar com medo. Eu estou dando essa volta para falar de Nossa Senhora. Como essa história envolve. E queridos irmãos e queridas irmãs. Então, Acás tem muito medo em dois sentidos. De perder o governo. E de ter uma invasão do outro lado, no grande lugar santo. Vamos trazer a ideia para nós hoje. Porque evangelizar é colocar o povo dentro da história, é colocar o povo dentro da verdade bíblica e da verdade da igreja. Irmãos, irmãs, nós estamos vivendo um pouquinho isto. E não é aconselhável de forma alguma levantar motim, rumores, falatórios, xingamento, quando tais situações acontecem. Qual é a ética bíblica
como Deus trabalhou, como Deus fez. Simplesmente, Deus leva uma palavra de ânimo, de orientação para o governo que está com medo. Se esse governo medroso, que é Acaz, escuta a palavra, ele poderia ter menos prejuízo do que teve. Mas ele não ouviu. E quando a gente não ouve, gente, quando a gente não obedece a palavra, então a gente acaba se machucando e machuca. A gente fere e a gente é ferido. Então, Jerusalém está em perigo. Por quê? Porque as ações religiosas, Anás, Caifás, Nicodemos, enfim, todo o sinédrio ficou do lado de Pecá e Racim. Porque estes brutos homens sem Deus injetavam no templo, dava dinheiro para a religiosidade. Enquanto que Acaz foi perdendo suas forças políticas por ter uma pequena adesão ao Deus verdadeiro, porque ele trazia raízes da tribo de Judá. Mas olhou mais o governo político do que o governo de Deus, a lei de Deus. Então Deus, vendo que Acaz já estava quase entrando nas mesmas situações, veio falar com ele. Olha o que Isaías disse para Acaz. Versículo 2. Quando se soube na casa de Davi que o exército da Síria estava acampado em Efraim, o coração do rei e do seu povo ficaram perturbados, como as árvores das florestas agitadas pelos ventos. Então Acaz ficou apavorado, com medo, porque eles já estavam fazendo meio para derrubar ele. Versículo 3. Isso porque estava se cumprindo, era plenitude de tempo. Versos 3. Então disse o Senhor a Isaías, aí entra a história do bem. Vai ter com Acaz, com Sear-Jesube, teu filho, na extremidade do arqueduto do reservatório superior, no caminho do campo do pisoeiro. Você lê a Bíblia assim, você vai entender o quê? Vai nessas estradas, diga para Acaz que no caminho de Sear-Jesube, que era uma comunidade que estava também sob o governo dele, no trilho do pisoeiro, onde o povo mais passava para ir e voltar na cidade, e ali que era o lugar mais estratégico para o adversário abocanhar. Então Deus vai e diz para ele que era para ele ir nesse lugar. Versículo 4. Diz-lhe: tem ânimo e não temas. Repita isso, todos. Tem ânimo. Agora diga para o irmão, você está escutando a mensagem para você, qual é? É para você ter ânimo. É para você não temer. Mulheres, vocês são Marias. Vocês representam Nossa Senhora dentro da casa de vocês. Você não entende isso.
Você estressa, você faz às vezes rebeliões, você não entende aquele marido estressado. Estamos falando ainda com as mulheres, porque hoje é encontro mariano. Homem hoje vai estar bem tranquilo. Homem hoje só vai ganhar aplausozinho. Mas eu vou fazer o encontro para homem. Eu vou fazer o encontro para José. Amém? Mas aí as mulheres não vão poder vir. Tá bom. Queridos irmãos e queridas irmãs, era preciso ter ânimo. É preciso ter ânimo. Quando você desanima, e olha, não falta motivo para você desanimar. Não falta. Você sofre uma traição, que ânimo você pode ter? É muito duro perder quem você ama. Ou você faz uma escolha errada. Achou que era teu tudo e de repente era o teu nada. Achou que ia ser a solução para a tua vida e tornou-se o problema da sua vida. A gente, antes de entrar, a gente faz planos lindos. Mas depois que entra e depois que experimenta, aí vem as consequências. E como sanar consequência, meu povo? Gritando, revoltando. Eu escrevo uma música, está num dos meus CDs. Por não saber calar nas horas de aflições, por levantar minha voz em momentos de discussões, eu acabei ferindo alguém que tanto amei. Sofri muitas desvantagens, perdi o controle também. A gente se descontrola. E todos nós temos esse momentozinho de descontrole na vida. Acas teve esse descontrole. Você não viu a Bíblia dizendo que ele ficou agitado como as árvores no dia de tempestade? Como fica uma árvore no tempo de tempestade? Acas ficou desse jeito. Apavorado. Mas ele tem uma ramificação de Deus. Ele vem da tribo de Judá. É a tua história. Você pode não ser uma pessoa atuante na igreja. Você pode, enfim, levar aquela vidinha. Mas se você olhar para trás, algum da tua raça tem lá um fundamento cristão. Bisavô, tataravô, alguma gente sua, você vai dizer, meu tio, nossa, meu tio era um muito religioso, ele estudou no seminário, ele quase foi padre, nossa, meu pai, meu avô, meu bisavô, eles contam que ele era um homem que não deixava de ler Bíblia. Alguém da tua família, isso marca sinal, isso marca ponto. Talvez hoje aqui, você não é muito atuante, mas o teu sangue, a tua geração, tua mãe, sei lá, alguém da sua família, foi muito temente a Deus. E saiba uma coisa, essa gente sua, que foi temente a Deus, e que está morando no céu, e que volta e meia você lembra e diz, meu pai foi isso, minha mãe foi aquilo, meu irmão, nossa, que pena aquele irmão, era o melhor. Nessa tua lembrança, é eles que estão intercedendo e dizendo, vai, você está afastado, comece de novo, eu estou aqui te ajudando, mas você não me escuta. Então digo para o irmão, você está entendendo? Diga. Esse é o papel de Nossa Senhora. Foi ela, é ela. Então quando o rei, já estou estourando horário. Quando o rei escuta a palavra profética, ele descarta ela. Eu não queria que você fosse como Acás. Não descarte a mensagem que você está ouvindo. Porque
até amanhã à tarde você vai ouvir muita coisa. Vai ter hora que você vai ficar bravo comigo. Vai ter hora que você vai ficar alegre e dizer, é verdade. O que ele está falando é verdade. Vai ter hora que você vai dizer assim, ah não, eu não aceito. Isso aí eu não aceito. E aquilo que você disser, eu não aceito, é o que está te prejudicando. É o que está te prejudicando. Porque todo remédio que cura, ele é ruim de tomar. O que menos eu quero para a minha vida, é o que mais me dá sustentabilidade na vida. Você já errou muito, meu irmão. Você já fez muita coisa que não devia ter feito. Você já entrou em lugares que você não devia ter entrado. Não estou te acusando. Foi uma fraqueza humana. Você já falou coisas que comprometeu tua família, tua saúde. Talvez você misturou com pessoas que te deu conselhos errados. De repente você está falando mal do teu padre, da tua igreja. Putz, isso daí não é bom. Você está falando indiretamente de Deus, de Jesus. Porque a Bíblia diz que tudo que fizerem por aquele que eu enviei, é a mim que está fazendo. E até um copo de água que você der para esses que transmitem minha palavra, você não fica sem a recompensa. Vira a página. Mas se você falar mal do teu padre, falar mal da tua igreja, falar mal do Papa, falar mal da tua fé, você será descartado. Porque no céu nada de mal entra. Você não pode falar mal do teu pai, da tua mãe. Você não pode falar mal do teu irmão, da tua irmã, do teu tio. Nós temos que alinhar a vida aonde todos falam mal de mim, mas eu falo bem de todos. Por quê? Porque se falar mal de mim, eu contribuir com o bem, o mal que veio sobre mim não entra. Porque aonde tem luz, as trevas desaparecem. Mas aonde há trevas, a luz desaparece. É só você olhar o sol e o dia, a noite e o dia. Quando acaba o dia, vem o escuro. Quando acaba o escuro, vem o dia. Essa é a vida de cada um de nós. Mas hoje você pode fazer um reparo nisto. Você pode limpar. Você pode refletir e dizer, nossa, o que eu estou ouvindo, eu estou falho mesmo. Sempre se diminua. Nunca acha na vida que você é bom. Que você é um bom marido, que você é uma boa esposa, que você é um bom filho. Deixe que os outros falam, porque a Bíblia diz que se eu elogiar a mim mesmo, esse elogio não é verdadeiro. Olha que coisa impressionante. Nunca espere elogio do que você faz. Isso é perigo. Isso gera vaidade, gera orgulho. E o mundo trabalha em cima dessa tese. O mundo quer que você seja um cara para cima, rico, com dinheiro, para todo mundo chegar e bater na tua costa, dizer, ele é o cara, ele é famoso. Não vai nessa. Jesus disse que se você for aplaudido pelos homens, você já recebeu uma recompensa. Acas então tem medo de perder todo esse elogio de rei. E Isaías foi e falou para ele, lá no versículo 4, diz-lhes, tem ânimo, não temas, não vacile o teu coração diante desses 2 pedaços de tições
fumegante. O Senhor não está falando mais para casa. Dá um tapinha no do lado, diga, é para você. Dá um tapinha nele, dá um tapinha nela. Dá um tapinha nela, já. Fala para a Aparecida, é para você, minha querida. Repita, fala isso para ele. Joãozinho, fala para o teu amorzinho, está escutando, amor, é para você. Japonês, fala para a tua futura aí. Amém? Agora diga para o Camelote, é para você, Camelote. Está escutando, Amadeu Lima? Está escutando, missionária? Pergunta se o Camelote está escutando. Antes de chegar aí, já passou aqui, meu amigo. Nós estamos no mesmo barco. Não pense porque eu estou aqui, eu sou mais do que você, não. Nós estamos no mesmo barco. Olha para o altar e diga, dá seus pulos, Camelote. Fala. O povo pensa porque a gente prega ou porque é um... Não, nós somos igualzinhos. Olha, eu cortei a mão ontem aqui, ó. Está saindo sangue. Se cortar a tua mão aí, vai sair sangue também. Somos iguais. Então, o recado dessa manhã é 2. Ou mais. Não temas. 1. Não vacila o teu coração. 2. Diante destes tições fumegantes. Então, diante da tua dívida, não tema. Você vai sair dela. Diga glória a Deus. Diga, eu aceito. E vou sair dela. Ô gente, Deus precisa de sinal. E sinal se dá em gesto e dá em palavra. Diga para Deus, eu vou sair dessa, Senhor. Ele vai trabalhar em cima do que você pediu. Ele vai trabalhar em cima do que você pediu. Os meus projetos, o projeto de João Camilote é colocado no projeto de Jesus Cristo. Ele que domina. Quando fomos ladrilhar ali, vamos fazer um pacote só, a gente já deixa todinho pronto. Eu faço em não, amigo. Meu Jesus disse que é para nós fazer só aqui à frente agora. Mas vai. Ponto. Agora. Fui vender umas criações aí para ajudar na construção. Senhor, quanto eu posso pedir para não dar prejuízo para o povo? Acho que umas 6 cabeças, 7, entre bezerros e vacas plenhas, 12 mil. Esse preço está bom? Tá. O cara deu 11.900. Eu disse, é 12. Você vai perder de vender, você vai perder de comprar. Porque meu patrão disse que é 12. Então não vendeu. A hora que for, a hora vai vender. Quando você levar a vida desse jeito, meu amigo, não tem quem te vença. Amém? Então, ouça o que Deus disse. Como Deus disse, quando eu fui iniciar essa obra sem dinheiro, eu recebi essa palavra, tenha ânimo no teu coração. Coloque tudo na mão de Deus. João 15, 5 seguinte diz, sem mim nada podeis fazer. Nada é nada. Mas gente, eu não troco meu Deus por nada nesse mundo. Por nada. É porque você podia... Não vou porque eu tenho compromisso com Deus. Descumprir um chamado de Deus, meu irmão, o prejuízo é muito grande, porque se Deus te chamou, Ele sabe que você pode ir, só que tem escolha. Deus mandou Isaías falar para Acaz, não tenha medo, não vacile seu coração. Por que Deus falou isto? Porque se Acaz não vacilasse, se ele não deixasse se envolver, se ele não se agitasse como as árvores no vento, Deus guerrearia e exterminaria o adversário. Mas Acaz perdeu porque ele temeu o adversário. Isso é o que acontece. Por que depressão? Por que dor de cabeça?
Por que fracasso? Por que caloria? Por que dor? Por que essas desgraças no corpo da gente, irmãos? Por descumprirmos a ordem do Senhor nosso Deus. Se estiver entendendo, diga glória a Deus. É duro escutar isto. É duro. Alguém me dizia esses dias, mas gente, isso me acontece direto. Seu João veio aqui pedir oração. Há 40 anos atrás eu te conheci em Mato Grosso. Seu João, o senhor está mais novo do que 40 anos atrás. Ou o senhor, em vez de ficar velho, o senhor fica novo. Qual é o segredo? Simples. Jesus. Diga por irmão, Jesus. Efésios 6 diz que Ele prolongaria os dias de nossas vidas. E nós viríamos os filhos dos nossos filhos reinar em paz. Eu já estou vendo os filhos dos meus filhos com quase 10 anos. É bíblico. Diga para o irmão, está escutando, bendito? Anda no caminho de Deus, irmãos. Acolha a palavra. Não faça como a caça. Versículo 5. Vamos repetir ali o versículo 4. Para você entender, grife a tua Bíblia. Agora, gente, não jogue essa Bíblia numa gaveta, não. Como você está vendo as explicações, fica claro entender a Bíblia. É preciso ter gosto para ler a Bíblia. Ter gosto, sabe o que é gosto? Então agora, lê, relê. E quando você lê, relê, você se coloca no lugar de Acás. E começa a ver se você vai fazer o que Acás fez, o que o profeta pediu para ele fazer. Amigos, é em pouco lugar que vocês vê explicações assim. Se as explicações entram no teu coração, a gente tem gosto de ouvir. Então eu preciso ter esse gosto agora de praticar. Olha, eu já falei 1h35 com vocês. Queridos irmãos e queridas irmãs, mais um pouco, né? Que já é quase 10. E diz Elias, tem ânimo, não temas. O que eu preciso ter? Todo mundo falando, o que eu preciso ter? Se você não fala, você não entra no jogo. Entra num time de bola e fica lá com o braço cruzado para ver quantos minutos você joga. Você está num jogo, você está em busca da salvação. Ou você está aqui por estar. Não, eu estou aqui porque eu quero a minha salvação. Então entra no jogo, senão você perde. E a Bíblia diz que se você perder, o outro te ganha. Então, quando eu pedir para falar, repita, mesmo que você morra de vergonha. Fala. Dá um tapinha no irmão, diga, fala, o homem está pedindo. Olha o tanto que eu estou falando aqui. Quando eu peço para você falar uma vez, você fica com a boca fechada. Dá um tapinha assim na cabeça e diga, juízo, vizinho, fala. E dá um glória a Deus agora, mesmo que você fique brabo com o camelote. Eu amo gente brabo. Ah, glória a Deus. Eu lembro um governador em Rondônia, que ele levantou, nossa, o homem fez um fuá. Depois, se der, eu conto a história. Queridos irmãos, tem ânimo e não temas. Essas duas coisas é a estratégia para qualquer um. Agora, falando isso não significa que eu posso cruzar o braço, que vai descer 50 anjos, Jesus, Maria, vai. Não, amigo. A sua parte é você que faz, amém? Fazer igual o camarada, chegou a cavalo, deixou o cavalo na beira de um poste e o amigo disse, amigo, amarra esse cavalo, ele pode assustar, fazer um dano aí na cidade. Não, Deus cuida. Deus tem tanta coisa para fazer, tem que vir amarrar o cavalo para o camarada. Diga para o do lado, amarra o seu cavalo, vizinho.
O povo é muito folgado, né? Tem ânimo, não temas. Não vacile o teu coração. Nós precisamos debulhar isso aqui. O que é vacilar o coração? É ir dando ênfase pelas ideias que você recebe. Eu vou repetir isso várias vezes, porque é o nosso assunto mariano. Vamos fazer um exercíciozinho aqui, nem que você morra de vergonha, mas faça. Diga para o do lado, faz que o homem está pedindo. Faz também, viu, Camilote? Então diga assim, escuto, deposito e transmito. Faz agora, vamos ver. Obrigado, vocês são alunos maravilhosos. Tá bom. O que é isso, gente? Isso é lógica. E essa lógica entra num psi. Vamos separar psicológico. Psi quer dizer comunicação. Psi, psi, psi. O que você está fazendo? Diga, comunicando. Quando vem um psi, você pode depositar, como você pode transmitir. Se o psi é uma palavra negativa, que palavra negativa que Acas recebeu? Ele soube que Pecá e Racim estavam invadindo Jerusalém, o seu território. Então, ele teve o psi. Agora, isso era uma lógica. Então, psi é comunicação. Loja, ou lógica, é lugar que se deposita as coisas. Ah, eu fui numa loja, porque lá tem o que você precisa. Então, psi comunica, lógica é o produto e você é o depósito. Então, muitas coisas ficam psicológico. E do psicológico é o que entra o negativo. E o que entra no negativo, ele gera tensão, ansiedade, nervosismo, medo. Isso em processo, Acas ficou como uma árvore agitada. O que a pessoa nervosa fica? Agitada. Vai deitar, não dorme. O corpo está deitado, mas o psicológico, a alma, o que o povo faz? O que a ciência ensina. Então toma calmante. Está com ansiedade. Está com surto psicótico. Não tem surto psicótico, tem demônio na mente da pessoa. Foi a minha história. Só que vai enfiar isso na cabeça dos técnicos, dos cientistas, e etc. Eles vão te chamar de louco, como chamaram Paulo. Paulo, um soldado romano, estudado com Gamaliel, feito as maiores faculdades, doutor da lei, doutor dos gentios, joga tudo isso fora e vão andar atrás do Nazareno com o pé no chão, chamaram ele de louco. Mas quem era o louco? Era quem achou que Paulo era. Hoje Paulo está no reino da glória, e quem achou que ele era louco está no fundo do inferno. Há uma diferença no porvir. Então, Acas ficou abalado psicologicamente, fisicamente e espiritualmente. Por um único motivo. Por não gravar na sua vida, tenha ânimo, tenha coragem, não vacile o coração. O que é esse exercíciozinho que você fez? Ao entrar aqui, vai te dar problema.
Isso você vê com relação ao teu relacionamento conjugal. O marido pode chegar de um trabalho como Pecá e Racim, entrando na tua casa, falando o que você não gostaria de escutar, agindo de uma forma estúpida, de repente buscando alguma resposta pelo tamanho do vazio que tem dentro dele, numa cerveja, numa pinga, ou nos amigos, ou em filmes, ou etc. Ele vai se livrar, ele vai se enchendo cada vez mais. E meu amigo, a Bíblia diz, vamos estudar isso ainda, mas o que sai do homem é o que mancha. Mas só pode sair aquilo que entra. E eu vou encerrando esse primeiro tema, vendo o que Acaz fez. Versículo 5, o profeta deu toda as orientações para ele. Visto que a Síria decidiu sua perdição, com Efraim, filho de Romélia, dizendo, vamos contra Judá, nós o abateremos e nós apoderemos dele, e proclamaremos reis, filho de Tabeel. Isso então assustou Acaz, disse, pronto, estou perdido. Então o profeta vai e diz para Acaz, e hoje o profeta está dizendo para vocês, tanto para mim mesmo quanto para vocês, se está entendendo, diga glória a Deus. Gente, não tem jeito de explicar com mais clareza o que vocês estão ouvindo. Versículo 7. Eis o que disse o Senhor Javé. Agora vocês dizem assim, fala Senhor que eu quero escutar. Isso não acontecerá. O profeta dizendo, não tenha medo, tenha ânimo, eles não vão te tomar o governo, eles não vão tomar Jerusalém, não vai acontecer. Por milhões de motivos não vai acontecer, fique tranquilo. Se você ficar firme na palavra e isso acontecer, eu não sou o Deus que estou te orientando, em outras palavras. Então o que ele vai dizer aqui? Eis o que disse o Senhor Javé, isso não acontecerá, essas coisas não se realizarão, porque a capital da Síria é Damasco, a cabeça de Damasco é Racim. Dentro de 65 anos, Efraim desaparecerá do rol dos povos. Então não tenha medo, porque se você acreditar em mim, eu vou combater, e dentro de um tempo, aqui está dando 65 anos, mas isso é uma ideia iluminatória. Pode ser daqui a 65, pode ser daqui a 65 minutos, pode ser daqui a 65 horas. Para Deus não tem hora, para Deus não tem cronômetro, falei certo? Ajuda aí. Para Deus não tem isso. Amém? Não tenha medo, tenha ânimo. Então é bom você dizer para o irmão, tenha ânimo que vai dar certo. E aí o versículo 9 diz, a capital de Efraim é a Síria, e a cabeça de Samaria é o filho de Romélia. Se não credes, não subsistirei. Ou você acredita em mim, ou você vai acabar perdendo tudo. E se você continuar o texto, você vai ver o que aconteceu com Acaz, porque ele não acreditou. Quantas gente que eu atendo. O Amadeu Lima estava comigo em São Paulo, quando oramos para 2 cancerosas, e disse, se vocês acreditarem, não precisem voltar ao médico, que vocês receberam a vossa cura. Uma acreditou e não foi, está lá viva até hoje. Esse tempo atrás me mandou mensagem. Eu virei a costa, foi embora, outro foi no médico. Já está, quantos anos embaixo da terra? Amém? Quando Deus fala, meu amigo. Quando Deus fala, ou crê ou crê. Agora, quando Deus fala e você não crê, dá no que deu com Acaz. Ele não acreditou. Então o profeta deu uma tamanha bronca. Não basta você cansar este povo
E daí a conversa volta para Acás, dizer a Isaías: vem você de novo com essa história de Deus, de fim de tempo e etc. Como houve o desencontro, não aceitou a voz profética. Uma coisa eu digo a vocês, gente: quando você vê a palavra entrando no coração, acredite. Se você não consegue efetuar, se você não consegue viver, é outra coisa, mas não duvide da palavra, não duvida do que Deus fala. Ai de quem se levanta contra um homem de Deus nessa terra. Diga isso para o irmão do lado. Ai de quem se levanta contra um homem de Deus. A gente está falando homem de Deus, não estamos falando de pessoa. Ai de quem se levanta contra o profeta que está dentro do João Camelote. João Camelote é um comedor de feijão, pecador, cheio de defeito. Eu estou falando do envio que Deus dá ao homem dele. E olha, gente, não idolatre profeta. Ame-os, ore muito. Porque, querendo ou não, Deus tirou da nossa família numerosa. E eu fui consagrado no ventre da minha mãe, Maria José. Eu conto as histórias que ela me contava antes do meu nascimento. Então eu fui consagrado a Deus. Eu não tenho nenhuma culpa. Passei por tudo o que passei, mas Deus me chamou e me deu a graça de transmitir a Bíblia de uma forma, de uma linguagem tão simples que você compreenda. Eu estou fazendo uma comparação entre o mundo político e o mundo cristão. Você já viu, falei sobre a religião. Eu estou falando sobre o sinal de Deus. Para comparar este sinal, eu estou pegando os exemplos bíblicos. E agora, por poucas palavras, porque eu já estourei o horário, eu vou dizer o que o profeta disse para Acás. Versículo 10. O Senhor disse ainda a Acás: pede ao Senhor teu Deus um sinal, seja do fundo da habitação dos mortos, seja lá do alto. Eu vou repetir o que Isaías disse, porque eu estou fazendo o papel de Isaías aqui hoje. Peça também hoje a Deus um sinal. O que você precisa para a tua vida. Eu queria que meu marido fosse diferente, eu queria que minha mulher sarasse, eu queria solução para os meus problemas financeiros, eu sei lá o que você quer. Eu não quero mais viver uma vida do jeito que eu estou vivendo, eu tenho muita mágoa, eu já sofri muito na minha vida, eu já tive muitas perdas financeiras, eu já pensei em me matar, eu já briguei muito, eu já levei processo, eu já processei, eu sei lá o que você já passou na vida, eu já traí, eu já fui traído, e como Amadeu falou, tenho 2 filhos da bênção e tenho um filho fora da bênção, eu não sei qual é a tua história, eu não sei, eu não conheço, mas você conhece. E Deus não está aqui para jogar na tua cara o teu passado, o teu erro, não. Deus te trouxe aqui porque Ele ama você, Ele ama você do jeito que você é. Diga para o irmão, Deus te ama, irmão. E ama do jeito que você é. Ele ama do jeitinho que você é. E te faz um propósito ainda. Peça um sinal para mim. Seja do fundo dos mortos. De repente você está vivo aqui, mas tua alma está morta. Porque talvez você não consegue perdoar. Talvez você já traiu tua mulher, traiu teu marido. Pensa que ninguém sabe. O único que acha que ninguém sabe é você mesmo. Não tem quem engana uma mulher. Se um dia você traiu ela, meu amigo, ela percebe quando ela olha em você. Ela vai dizer, eu só não tenho assim concretizado, mas ele não me engana, ela não me engana. Porque existe dentro de nós
Ouvir, captar e transmitir. Isso tem 2 canais, o do bem e o do mal. E é preciso, então, que você peça esse sinal. Ao pedir o tal sinal, que a Bíblia está te propondo que você possa pedir, fique atento, como eu pregava quinta-noite. Quem me ouviu quinta-noite, nós pregamos a respeito de ser atento, não vacilar, ficar realmente de sentinela. Então, se você pedir, vai observando se o que você pediu estará te acontecendo. Mas já te alerto, quando Acaz recebe a proposta de não ter medo, piorou o medo. Quando você pede um sinal para Deus para melhorar a tua vida, ela piora. Ué, mas então o que adianta pedir? Adianta, e vou dizer por quê. Porque se você está numa batalha com 10 homens, e o de lá para cá está com 15, ou você foge da batalha, ou você vai buscar mais 20 para combater. Quando você quer sair de um sistema do pecado, o pecado vem 10 vezes mais forte para te derrubar, para te convencer que você não ganha. É essa hora que você tem que ter ânimo. Essa hora que você tem que ser corajoso. Essa hora que você não tem que vacilar. Quando eu conheci Jesus, eu fumava 4 maços de cigarro por dia. E quando me disseram, os viciados não entram no céu, se você quer entrar no céu, deixe desse cigarro, é melhor você beijar a terra que você pisa, do que pôr esse lixo na tua boca para contaminar a graça que está no teu coração. Na hora eu rejeitei, eu fiquei revoltado, fumam com meu dinheiro, ninguém tem nada com isso, se é problema é meu. Mas depois Deus me convenceu. E aí então eu larguei de fumar. Meu Deus do céu. Eu quase enlouqueci. Mas eu disse, eu não vou fumar mais. Eu chegava a ficar fora do ar. Minha cabeça navegava. E aquele tormento, revoltado. Mas fui lutando. Foi 5 anos para esquecer definitivo do maldito do cigarro. Porque enquanto havia um fragmento do espírito do mal no meu sangue, ele me perturbava. Amados, assim foi também com a pinga, que eu gostava de um golinho de beber para jantar, fui abandonando dos meus jogos, das minhas badaias, abandonei tudo. Hoje eu posso dizer que sou um homem feliz. Amém? Então peça esse sinal. Acaz respondeu, versículo 12, de maneira alguma. Aí, rejeitou. Madeu, não rejeita o sinal de Deus. Deus está propondo para ele, olha rapaz, enfrenta esses homens. Enfrenta eles porque você vai vencer. Daqui a 65 anos, esse povo desapareceu da terra. Eles não vão resistir, porque eu estou no comando. Ao que ele responde? De modo algum. Você fala para a pessoa, muda. Larga dessas bebidaiadas. Larga dessas festas mundanas. Para de xingar. Legalize teu casamento, não viva no pecado. A pessoa olha e diz, de modo algum. Não faz. E aí então não tem como vencer. E ele respondeu. Acaz respondeu, de maneira alguma. Não quero pôr o Senhor à prova. Olha que descarte. Rejeita Deus e quer ter Deus. Se o profeta está mandando ele pedir um sinal, que prova que ele estava pedindo para Deus? Nenhuma. Era para ele pedir se Deus, então eu vou manter firme no meu governo. Isaías respondeu, ouve, casa de Davi, não basta fatigar a paciência dos homens? Não basta o que você anda fazendo, Acaz?
cobrando esses impostos absurdos, passando os outros para trás, não governando direito, e ainda quando traz uma proposta de você se unir com Deus, você rejeita desse jeito. Pretendeis cansar também o meu Deus? Não chega o que está fazendo para o povo? Agora quer fazer para Deus também? Tá bom, já que você rejeita Deus, já que você rejeita a profecia, versículo 14, por isso o próprio Senhor vos dará um sinal. Você não quer de Deus um sinal. Então, já que você rejeita Deus, Deus vai, querendo ou não querendo, Ele vai trazer um sinal na terra. Diga glória a Deus. E diga para esse irmãozinho, quer você queira ou não, esse sinal vai voltar na terra muito em breve. Pode dizer glória a Deus. Nós estamos cumprindo os tempos. E quando você vê o livro do Cântico dos Cânticos dizerem, quem é esta que avança como aurora, temível, em ordem de batalha? É ela, porque ela já veio a primeira vez abrir as portas para Jesus, e ela virá uma segunda vez, agora com Jesus. Ela vem à frente, a mãe sempre é aquela que está à frente do filho. A mãe é sempre aquela que acolhe ele nos braços. A mãe é aquela que apazigua a fúria do pai. É o papel de Nossa Senhora entre o céu e a terra. A mulher grávida. Primeiro sacrário foi o ventre dela. O sinal que o profeta falou, o sinal que o profeta está dizendo esta manhã, esse mundo vai ter um sinal. Diga glória a Deus. E quando os sinais acontecerem, não se assustem, porque é o próprio Deus quem vai dar este sinal. E quantas pessoas poderiam estarem aqui, sendo alertado, sendo orientado? Não estou te colocando medo, estou apenas pedindo que você alinhe a tua vida, mudem de vida, porque os tempos estão se cumprindo. E quando ele se cumprir, tudo será diferente. Os eleitos irão, os não eleitos ficarão nesse mundo tenebroso. Diga glória a Deus. Amados, disse Isaías, uma coisa muito bonita. Versículo 14. Por isso o próprio Senhor vos dará um sinal, uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o chamará Deus conosco. Ele será nutrido com manteiga e mel, até que saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Porque antes que o menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, a terra cuja 2 reis tu temes, será devastada. Então estavam tão preocupados, no fim, o que aconteceu? Tanto quem queria abocanhar, como quem tinha abocanhado, desapareceram do rol da terra, porque o Messias entrou e colocou outro plano de governo, outro plano de religiosidade, colocou uma nova aliança. Então tudo começou a ser novo, tudo começou a ser diferente. Esta é a promessa que Deus tem para o mundo de hoje. Ele vai voltar e vai fazer isso aqui tudo diferente, por Cristo nosso Senhor. Ficamos de pé. Pedimos sempre que Nossa Senhora
esta que é o sinal e que nos pede que rezamos o terço, possa vir interceder por nós. Dê as vossas mãos aí, vamos unir os corredores e vamos glorificar a Deus. Vamos glorificar com a Maria do Brasil, fonte de amor e luz, estrela que conduz aonde vai a estrada. Eu amo essa música. Amém, gente? Dá um glória a Deus aí para me escutar. Fonte de amor e luz, estrela que conduz aonde vai a estrada. A fé que alimenta a alma e o poder da calma. Quem não crê em nada, a força de uma oração é a prova do perdão. Seu manto azul anil é salvação a toda hora, é a lágrima de quem não chora. Nossa Senhora do Brasil, me cobre com seu manto, enxuga o meu pranto, perdoa se eu não sei rezar. Estenda sua mão e abra o coração, ensina a saber amar. Estenda o seu manto de paz e acalando o amor mais puro e verdadeiro. Bendito é o perdão que abre o coração do povo brasileiro. Fonte De Cante amor conosco. E luz, estrela que conduz aonde vai a estrada. A fé que alimenta a alma, A fé que alimenta a alma e o poder da calma. Quem não crê em nada, é a força de uma oração. a força de uma oração é a prova do perdão. Seu manto azul anil é salvação a toda hora, é a lágrima de quem não chora. Nossa Senhora do Brasil, estenda o seu manto de paz e acalando o amor mais puro e verdadeiro. Bendito é o perdão que abre o coração do povo brasileiro. Do povo brasileiro.